Olá pessoal, continuaremos com a nossa aula falando sobre os sexos e a neutralização sexual. Neste tópico falaremos sobre o dimorfismo sexual, os caracteres sexuais e a sua origem, as modificações provocadas pela castração. Vamos lá? Veremos agora algo sobre os sexos e a neutralização sexual. Primeiro falaremos sobre dimorfismo sexual, que corresponde às diferenças entre indivíduos de sexos diferentes na mesma espécie. Esses caracteres, chamados sexuais, se dividem em dois grupos: caracteres sexuais primários, ou caracteres genitais, que são os órgãos genitais correspondentes a cada sexo, e caracteres sexuais secundários, ou caracteres sexuais, que são aqueles que, sem propriamente determinarem o sexo, têm a relação fisiológica com os primeiros e dão a cada sexo uma caracterização própria. Sua manifestação plena se verifica quando o animal atinge a idade adulta. Falando sobre os caracteres sexuais secundários, a diferença entre sexos pode ser maior ou menor, dependendo da espécie. Colocando as espécies domésticas em ordem de diferenciação dos mais aos menos diferentes, fica assim: a galinha, carneiro, o bovino, cabra, suíno, peru, cão, cavalo, jumento, gato, pato, marreco, coelho e cobaia. As modificações verificadas nos animais domésticos e reguladas pelo sexo são as seguintes. Na morfologia, no que diz respeito ao formato e peso, a regra geral é ser o macho maior e mais pesado do que a fêmea. No boi, essa diferença pode ir de 70 a 600 quilos. Existem várias diferenças, como na ossatura, no crânio, no órgão de lactação, na coloração e na barbela. Na fisiologia, o macho apresenta maior consumo de alimentos, ele queima mais combustível do que a fêmea, durante o mesmo espaço de tempo, originando, por isso, mais resíduo. Pelos seus temperamentos, os reprodutores tornam-se perigosos, agressivos e bravios. Quanto ao rendimento zootécnico, o macho apresenta vantagem em algumas funções zootécnicas, principalmente naquelas em que a força ou massa muscular são consideradas. A fêmea é um pouco mais precoce do que o macho. No entanto, o macho cresce mais e ganha mais massa magra. Bem, vamos falar agora sobre a origem dos caracteres sexuais. A maioria dos caracteres sexuais, pelo menos aqueles mais evidentes, tem sua origem numa correlação fisiológica entre eles e os órgãos genitais, ou melhor, entre eles e certas secreções de tais órgãos. Por isso, as características sexuais dependem da atividade dos órgãos sexuais para se manifestarem de forma completa. Quando ocorre alguma perda de função desses órgãos, o animal pode não apresentar as características referentes ao seu sexo. Estudando o efeito da castração, chegou-se ao que se sabe. Os hormônios determinantes dos caracteres sexuais secundários se originam nos testículos e ovários, caracterizando uma estreita ligação entre essas glândulas e caracteres sexuais. O desenvolvimento e funcionamento das glândulas sexuais são comandados pelos hormônios gonadotróficos da hipófise anterior. Esses hormônios estimulam as glândulas sexuais, por isso, sem eles, essas glândulas não se desenvolvem e acabam afetando as funções sexuais e a diferenciação de cada sexo. O testículo e ovário são responsáveis por formar os hormônios, com marcada influência sobre a caracterização dos indivíduos, de acordo com seu sexo. Tanto é assim que se pode feminilizar um macho castrado com a implantação de um ovário ou injeção de hormônios femininos, assim como masculinizar uma fêmea castrada, enxertando nela um testículo ou injetando-lhe hormônio masculino. Bem, vamos falar um pouco agora sobre as modificações provocadas pela castração. No sexo masculino, a castração também é chamada de emasculação e provoca modificações morfológicas e fisiológicas. Nas modificações morfológicas, entre os ovinos, quando os chifres
são atributos do macho, apenas a castração impede seu aparecimento ou faz paralisar seu desenvolvimento. A lã do carneiro castrado cedo é de peso intermediário entre a do macho e a da fêmea. Qualitativamente, ela se aproxima da lã da ovelha. No galo, verifica-se com a castração um decréscimo da crista e da barbela, que se mostram também mais anêmicas e delgadas. Quanto ao formato, o capão é maior, com maior largura corporal, talvez uns 25% de peso a mais, o que é resultado de acúmulo de gordura. Nos bovinos, a conformação da fêmea precocemente ovariotomizada assemelha-se à de um castrado, a de um boi, embora não atinja as dimensões deste, ficando todavia maior do que uma novilha de sua idade. Agora vamos explanar as modificações fisiológicas. Os ovários e testículos são órgãos que ajudam a regular o consumo de gordura pelo organismo, e sem eles a gordura tende a se acumular. O macho apresenta um temperamento mais calmo e assim economiza a energia corporal. Ao se confinar animais inteiros, ou seja, não castrados, as brigas acabam comprometendo o desempenho produtivo. Por isso, a castração facilita o manejo dos animais em confinamento, pois diminui as lutas e tentativas de monta. O cio desaparece nas fêmeas. A lactação nos mamíferos se prolonga com a ovariotomia ou retirada do ovário. Em geral, os efeitos da castração serão tanto maiores quanto mais novo for o animal. A castração pode ser indicada para preparar os animais para o açougue mais gordos, eliminar o odor desagradável do macho, do bode, do cachaço, eliminar o cio de fêmeas destinadas ao abate, impedir a reprodução de indivíduos indesejáveis, produzir animais mais dóceis para o trabalho e montaria, produção de peles, no caso do coelho, e pluma, no caso do avestruz, de melhor qualidade. E com isso, encerramos a nossa terceira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima aula. Um abraço.